Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô com duas presenças ilustres, não uma só presença ilustre. Os dois já participaram aqui do meu canal, vocês já devem conhecer eles. Carlos Dias, ultramaratonista e super-humano, e o Vladimir Virgílio, ultramaratonista. E posso chamar de super-humano também? Acho que posso também chamar de super-humano também. Não, deixa esse com o Carlão, deixa com o Carlão. E hoje eles vão estar contando para a gente como que foi a experiência deles na Nova Zelândia. Lá na Nova Zelândia eles fizeram uma prova de 250 km, isso? Isso. Perfeito. E foi no ano passado, né? Isso, 2019. E eles vão estar contando como que foi essa prova lá na Nova Zelândia, como que surgiu essa ideia deles estarem indo fazer essa prova nesse lugar, digamos assim, diferente, porque eu não sabia que tinha uma ultramaratona lá na Nova Zelândia. Nova Zelândia, para quem não conhece, mas acredito que a maioria conhece, é um país da Oceania, uma ilha ali do lado da Austrália, e tem aí aproximadamente 4.600.000 habitantes, né? E é um país que ele tem vários tipos de ecossistemas, né? Então, tem montanhas, tem florestas, é um país bastante variado aí de ecossistema. E eles vão estar contando aí, narrando um pouco pra gente como é que foi essa aventura, que eu fiquei sabendo que eles até se perderam numa montanha. Eles vão estar contando aí pra gente. Agradeço aí a presença de vocês novamente no meu canal. Nós é que agradecemos aí, Felipe, essa oportunidade de estar nós três juntos aí. Eu aí do lado do Carlão de novo aí, mesmo sendo à distância. Mas a gente nos últimos anos tem se aproximado muito aí, participado de provas juntos aí. Ele como guia, a gente competindo na mesma prova, competindo entre aspas, né? Mas participando da mesma prova. E revendo os amigos, assim, muito legal. Ô, Felipe, boa noite. Boa noite, Vladimir. Sempre uma satisfação, né, estar junto com o Vladimir, para estar relembrando das histórias aí, principalmente essa prova na Nova Zelândia, que foi bem marcante e rendeu bastante história. Conta aí pra gente, da onde que surgiu a ideia de estar fazendo essa ultramaratona na Nova Zelândia? Como que vocês ouviram falar a respeito dela? Eu sei que vocês sempre procuram ultramaratona nos lugares mais extremos do mundo, né? Da onde que surgiu a ideia aí dessa ultra? Quem começa? Tu, Carlos? Pode falar, Vlad. Não, a Nova Zelândia, essa prova do ano passado, ela faz parte de um circuito e da mesma organização que eu e o Carlos já participamos há muitos anos, que é a Racing the Planet. Então, o que acontece? A Racing the Planet, que é a mesma também organização dos Four Deserts, né? Do Atacama, do Saara, do Gobi e da Antártica, ela, a cada ano, ela escolhe um país que seja, assim, que tenha nas suas características um turismo esportivo, né, com montanhas, lugares bonitos, geralmente são tombados pela Unesco, né. Então, a cada ano, a Racing the Planet faz em um país diferente, e ela nunca repete a prova. Por exemplo, ano passado foi na Nova Zelândia, ano retrasado, tinha sido, se não me engano, o Carlos, qual foi aquela que tu participou? Foi do ano retrasado? 2016 foi no Sri Lanka. Isso, depois teve Equador, teve Iceland. São vários lugares. Sri Lanka, Ilha de Madagascar. Exato. Então, cada ano é um lugar diferente. Então, a gente procura ir cada ano nessas provas, né? Da Racing the Planet, por exemplo, esse ano ia ser na Geórgia, em agosto ainda vai ser, inclusive, vai ser na Geórgia, na fronteira com Rússia.
né? Esse ano a gente não participa por questão de toda essa pandemia. Então, como eu e o Carlos já somos membros do clube For Deserts, então a gente procura participar, porque a gente tem vários amigos que repetem essas provas, e é uma maneira da gente revê-los e também viver essas emoções em lugares assim atípicos, né? Que ninguém pensaria em correr em um lugar tão extremo assim, mas são lugares muito lindos. Então foi daí, a Nova Zelândia foi mais um país que a Racing the Planet escolheu, e eu e o Carlos decidimos, inclusive assim, eu pelo menos tive um mês para conseguir chegar na Nova Zelândia, correr atrás de patrocínio, o Carlos também foi bem em cima. Então, foi coisa que nos tocou, disse, acho assim, temos que estar lá. E aí a gente escolheu, fomos juntos. Entendi. E foi a primeira que vocês fizeram juntos, né? Na realidade, a gente já tinha participado da Racing the Planet no Equador. Só que dos não vulcões, como né? guia, né? O Carlos, na época, eu participei da Racing the Planet do Equador com uma guia que mora em Hong Kong, que muita gente fina, mas foi uma má escolha minha, porque a gente não acertou o mesmo ritmo de prova. Aquilo que eu te comentei na entrevista, acabei tendo mal súbito na prova. Sim. O Carlos terminou. O Carlos foi lá e terminou. Ainda ganhou o prêmio Spirit Howard nessa prova de 2000. Sério? Essa do Equador foi uma prova que foi, tipo, para mim foi uma prova que teve um foco assim muito de fortalecedor, né? De transformação interna aqui, porque no mesmo ano, em 2015, faltando 40 dias para ir para a prova, eu tinha sofrido agressão por racismo, né, em São Paulo. Entendi. E não foi só agressão verbal, né, foi agressão física também. E pra gente que foi um ano que eu estava me preparando, focado para correr essa prova do Equador, e aí aconteceu 40 dias antes de ter essa agressão por racismo, processei as pessoas, foi tudo. Demorou 5 anos, né, para ter esse processo, já que hoje está tendo muito o foco nisso, né? E eu vivi isso em 2015. Entendi. Então eu fui para o Equador fraco fisicamente, e mentalmente e emocionalmente, né? Então completar essa prova foi uma reconfiguração interna muito importante, porque ali eu fui para uma prova na altitude, né? Super difícil, né? O Vladimir teve um mal súbito lá no terceiro dia, né? E eu ter completado ela, e da maneira que eu completei, assim, levando leveza, né? Levando alegria, levando sorriso no rosto. Eu vou ver toda a hostilidade que eu recebi 40 dias antes, entregar gentileza e colaboração e ajuda também. Eu ajudei 2 atletas, um casal da Coreia do Sul, que estava no meio da floresta perdido à noite, eu ajudei, né? E aí eu ganhei esse prêmio, que é o espírito, né? Espírito esportivo que eles dão. Atletas, o Vladimir foi um ganhador em uma das etapas da Race the Planet, né? Para mim foi muito emocionante ganhar esse prêmio, porque eu não esperava, né? Eu estava tão feliz de ter completado a prova, ganhado a minha medalha lá, na noite de gala, no jantar de gala, meu nome ser chamado, né? Fui aplaudido de pé lá, minhas pernas bambearam. Nossa, eu estava sentado com o Carlos na mesma mesa que ele, com a Jane, que é a nossa outra, Jane Carvalho, que é outra corredora brasileira que também faz o circuito. E o Carlos não entendia, porque elas falaram inglês, ele só entendeu o nome dele na hora ali, né? E a gente foi todo mundo pego de surpresa, assim, foi muito legal. O Carlos depois discursou lá no inglês dele lá, todo mundo entendeu tranquilo, e ele fez o pessoal chorar, e ele chorou lá também, viu? Eu chorei pra caramba, chorei demais. Imagino, né? Então, assim, oi? Depois de uma situação dessa que você enfrentou, né? Toda essa... Não tem como não se emocionar, né? É complicado isso. Foi uma resposta de falar a frase que eu falo hoje, né? Seja protagonista da sua história. Sim. Não
Não importa o que você enfrente, seja Sim. protagonista da sua história. Sim. Como o Vladimir é o protagonista da história dele, eu, você, como atleta, cada um de nós temos que ter nosso protagonista da nossa história. Não deixar nenhum tipo de hostilidade, chacota, agressividade que o planeta possa te oferecer, fazer com que você fique endurecido, mas você entregue mais gentileza, que entregue mais sorriso, uma prova que fortaleceu outros laços, né? O laço, realmente, o laço da verdadeira amizade, o laço da camaradagem, do companheirismo, de também não desistir, do cuidar um do outro, sabe? Isso daí foi incrível. Eu vivi com o Vladimir. Vladimir, eu considero ele não mais como amigo, mas como um irmão mesmo. Sim. Faz parte da minha família. Assumi as suas palavras aí também. E foi fortalecido naquelas cordilheiras incríveis. Eu estava vendo o documentário hoje, olha que incrível, a gente marcou essa conversa agora, e hoje eu acordo com um documentário de uma galera que foi fazer esqui nas montanhas, justamente nas montanhas que a gente estava percorrendo. E aí eu, observando o helicóptero sobrevoando, que o helicóptero pegava o pessoal, levava o alto da montanha para eles explorar várias montanhas da Nova Zelândia para descer esquiando, né? Sim. E aí, um dos paredões que a gente estava, elas têm umas ondulações de um lado, do outro são paredões mesmo, gigantescos, de frio da barriga, né? Sim. Só que a gente enfrentou aquilo ali sem neve. Então tinha chuva, tinha vento forte e tinha o fator que era noturno. A gente pegou aquela parte perigosa à noite e hoje caiu essa ficha maior ainda, porque quando você está lá na trilha, você está na trilha. E eu vi uma imagem aérea hoje, uma imagem do aspecto do helicóptero olhando de lado para aquelas montanhas. Sim. E quanto aquilo deixava a gente ser uma formiguinha no meio daquilo tudo, né? Imagina. Tanto que a gente correu um risco. Sim. A gente correu um risco muito grande. Sim. Eu lembro, Carlos, antes da gente se perder, um dia antes, lembra que a gente percorreu o início do percurso, choveu, fez um frio danado, a gente chegou bem no alto do pico da montanha, né? Um vento, mas um vento incrível. E aí a gente teve que andar lateralmente no abismo daquela montanha. Lembra, com um monte de pedra solta. E a gente passou pelos japoneses, os japoneses todos cheios de cuidado. Daqui a pouco eu e o Carlos se bestamos, vamos passar, vamos ir. Olha, a gente nem conseguia se ouvir de tanto vento que estava. E foi um dos lugares assim que eu considerei mais perigosos mesmo a gente atravessar, porque lá embaixo o Carlos relatava que era só pedra. Sim. Uma queda ali... Ali realmente eu senti muito medo também, muito medo. Fiquei preocupado. Porque eu vi uma japonesa, ela escorregou, literalmente foi escorregando, que nem escorregador mesmo, escorregando, daí ela ficou o pé, ela escorregou e estava antes eu e o Vladimir estava antes dela, né? Então ela foi escorregando e a outra japonesa que veio atrás, ela escorregou com a peruca, né? A peruca dela voou, foi embora, né? Sim. E eu fiquei com medo dela cair naquele penhasco. Então ela conseguiu firmar o pé numa pedra e ficou ali meio anestesiada. Um outro japonês da equipe dele, com calma, devagar, e foi trazendo ela. Aí eu falei, eu não vou fazer o mesmo caminho. Falei, Vlad, vamos por aqui, né? Naquele paredão. E a gente passou e chegamos no pico daquela montanha, com as rajadas doídas, assim, de vento, sabe? Na realidade, a gente pegou... Não foi nem uma chuva, foi um nevoeiro gigantesco. Não dava para enxergar nada Era na frente, sabe? Você tá tateando
Nevoeiro Então, do pico assim, da montanha, né? eu estava na mesma condição do Vladimir naquele momento, que eu não estava enxergando nada, mano. Eu estava adivinhando a trilha. Então, às vezes a gente parava e eu olhava na frente para ver os atletas, a direção dos atletas desses japoneses, para ir seguindo eles, entendeu? Sim. Porque não dava para enxergar muita coisa, até chegar no pico daquela montanha. Literalmente, o Carlos, literalmente abriu de novo. Literalmente o Carlos, ele seguia as perucas Black Power dos japoneses, é a única coisa que ele conseguia ver. Sim. É verdade. Mas foi assim, isso a noite, no dia anterior, no dia que a gente se perdeu. Né? Você vê que foi bem, as cordilheiras eram bem traiçoeiras, sabe? Cada dia foi uma história. Sim. E, bom, depois eu vou estar colocando para a galera, tá vendo? O vídeo que vocês me mandaram do vento. O vento estava muito forte mesmo, né? E eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi. Vocês chegaram na capital, né? Wellington, né? Capital da Nova Zelândia. Ou foi em outro local? Auckland. Auckland, tá. Aí, como é que é essa outra maratona? Auckland. Ela já começa perto das cordilheiras, ou ela vai em alguma floresta, alguma trilha, assim, depois vai entrando nas cordilheiras? Como é que é a outra maratona em si? Vou explicar um pouquinho a jornada. A gente saiu daqui de São Paulo, né? Como foi a jornada até chegar lá, né? Pegamos um voo de Guarulhos, em São Paulo. Esse voo atrasou por 1h20, mais ou menos, porque uma mulher passou mal dentro do voo, aí teve que tirar ela do voo, tudo. Aí atrasou. E esse voo era de São Paulo rumo a Doha, no Catar. 17 horas de voo. Né? Voo longo. Era o voo mais barato, né? Porque Sim. tinha um voo mais caro que saía de São Paulo para o Chile, do Chile para Nova Zelândia. Sim. A gente foi pelo mais longo e mais barato. Então, 17 horas de voo de São Paulo até a Nova Zelândia, ou até Doha, e mais 17 horas de voo de Doha até a Nova Zelândia. Sim. Então, quando a gente chegou em Doha, era por volta das 2h pouca da manhã, o voo da gente sairia às 2h da manhã. A gente chegou tipo 2h15, 2h20 da manhã, desceu lá em Doha. Ou seja, perdemos o voo. Aí, depois de muita briga lá com o pessoal da companhia aérea, com o meu inglês incrível, falando com o povo árabe. E o povo árabe com um sotaque horrível, né, para entender. O Carlos falou com muita gentileza. Sim. Foi muita gentileza, né, Carlos? Foi gentileza pra caramba, porque eu cheguei, falei assim, que a gente precisava do hotel, né? Era da competência da empresa aérea. Sim. Aí, o que aconteceu? O cara que estava lá, ele deu uma de louco. Ele simplesmente falou, não, vocês vão ficar no aeroporto até o outro voo. Só que era assim, era um voo por noite. Então, era 2 da manhã de um dia, o outro voo, a gente ia passar 2 da manhã o dia, até pegar o voo 2 da manhã do outro dia. Pô, aí, ele falou que não, a gente ia ficar no aeroporto. Aí, eu fui mais sutil. Eu fui até o balcão e falei com expressão corporal de muito bravo, né? Sim. Eu falei assim... No it's possible. No good, ok? No good. No good. Responsibility. Olha o meu inglês. Responsibility company. My hotel, my food, my transfer, né? Aí eu falava que o Vladimir agora esqueci. Blade. My friend Blythe, responsibility company, né? Eu só falei assim, com uma ênfase, a menina na hora, ok, no problem. Pegou o passaporte, pegou os cartões e já providenciou tudo, hotel, transfer, comida, colocou a gente num baita de hotel lá em Doha, com jacuzzi, com piscina, com sauna.
Ah, ainda bem, né? Comida, um café da manhã, almoço e janta. Uhum. E aí encontramos um amigo que eu conheci em Curitiba, numa dessas 12 horas que eu organizei, que é um grande amigo, o Kleber Galdino, né? Ele era piloto de uma empresa aérea brasileira e foi ser piloto da Qatar Air. E ele estava em Doha. E aí eu mandei mensagem para ele, ele foi buscar a gente no hotel para ir para a casa dele, para jantarmos com a família dele lá. Foi um dia maravilhoso que a gente viu em Doha. Ele levou a gente para conhecer Doha, conhecer a cultura de Doha, tudo, na arquitetura. Foi um momento incrível. O Vladimir... Inclusive os lugares que estão sendo construídos para a Copa do Mundo agora, né? Ah, vocês conseguiram ver? As construções dos estádios, tudo. Ah, bacana. Só não podia tirar foto, né? Proibido tirar foto de qualquer construção, de pontes, de estradas. Qualquer construção, se você tirar foto, você é preso na hora. Nossa. E ali a gente já fez amizade. Se você tirar foto no aeroporto, você é preso. Caramba, sabia não. E aí a gente fez amizade ali com o iraniano, lembra, Carlos? O iraniano que fazia embaixadinha com qualquer tipo de bolinha. Oi? Aquele iraniano que fazia embaixadinhas com as bolinhas, né? Com qualquer tipo de bolinha. O mundial de embaixadinhas, a gente encontrou no hotel iraniano. Amigo do Ronaldinho, amigo do Cristiano Ronaldo. Fez questão de tirar foto com a gente. E eu, a gente virou. E eu, para sacanear, pedi para ele falar, vai Corinthians. Ainda fez. Tem um vídeo gravado. Tem que falar de lei isso aí, né? Em todos os lugares do mundo. Aí depois daí, né, Carlos, a gente pegou o voo para Auckland, que aí já deu o problema do salame, né? A gente levou coisas que não poderia levar, né, que era carne suína. Chegou lá desembarcar, o raio-x nos pegou com salame na mala. Tá. Sabe, Nossa, $400 a multa. 400, não pode nada suíno. Caramba. E aí, a gente, na gentileza, né, na boa, de conversa. Só que assim, o Carlos estava com salame maior do que o meu na mala dele. O dele não foi identificado. O meu, que era menor, foi identificado. Identificaram. Mas aí a gente foi gentil, brasileiro, sabe, tá sempre sorrindo, né? Aí começou aquela gentileza com a policial feminina lá, a policial lá. Eu disse, a gente não entendeu, a gente não conseguiu entender o que estava escrito no aeroporto, no avião eles te davam a papeleta. Sim. Então, nos desculpa, se a gente soubesse, ela, só um minutinho, vou tentar falar com o meu supervisor. Disse, porque a gente não tem dinheiro. Eu disse assim, não tem todos esses a gente vai ficar sem dinheiro para o resto da prova. O cara explicando que a gente ia correr também. Aí veio o cara lá e eles levaram para uma sala e ele nos falou que estava ok. Tudo ok. Ok. Esse foi, graças a Deus, menos $400 perdido, né? Só que o salame ficou, né? E aí foi essa aventura. E aí depois fomos para Queenstown, né, o Carlos? Isso. Saímos de Auckland, descemos para Queenstown, que é a capital mundial dos esportes radicais. Queenstown é uma das cidades assim que concentra o maior número de aventureiros do planeta numa cidadezinha pequena no meio das montanhas, né? Tem tudo lá, desde paraquedista a cara que vai fazer aqueles double jump, trilha. Então, é assim, é a nata da aventura e lojas de todos os tipos de material para aventura. É o lugar, assim, que para quem gosta de correr ou fazer trilha, é um dos lugares mais bacanas do mundo. Entendi. Aí por isso que eles fizeram nessa cidade, então, né? O começo da ultramaratona, então. Queenstown, a gente foi o final, a chegada foi aos arredores de Queenstown. A gente desceu de Queenstown para Wanaka. Aos arredores de Wanaka tem um lago lindo e as montanhas, fiordes, assim, de todos os estilos, para todos os gostos. Sim. E ali, o Wanaka, a gente foi para uma das montanhas, num parque nacional que chama Peak Crook, o nome do parque. Estava a 3.000 metros de altura, e ali é onde foi o primeiro acampamento, e dali a gente fez a largada da prova,
subindo e descendo montanhas, uma mais incrível que a outra. Nossa. A largada já foi subindo. A largada já foi subindo, e aí ali a gente já sentiu que a coisa ia ser feia, né? Uhum. Porque a gente foi carregado também, nosso material para aquela prova da Nova Zelândia estava bem pesado a nossa mochila, assim. E aí só subia. Quando descia, aí eu pensava, o cara já dizia assim, não te empolga que já tem outra subida enorme ali. A gente saía de uma montanha para outra, era assim, o dia inteiro. Era subida e descida o tempo todo, né? Só que as descidas eram duras, as descidas eram pior que as subidas, às vezes, porque era muito muito paredões, né? Tinha as trilhas single track também, que nem parecida com aquelas trilhas incas, que aí o Vladimir tinha que ir segurando a mochila atrás, né, Vladimir? E a gente forçava muito tornozelo e joelho ali para não escorregar, então tu tinha que cravar e fazer aquele movimento de encurvar a perna para não escorregar, e aquilo toda hora a gente trabalhando com uma má postura, a mochila acabava dando muita dor nas costas. Para te ter ideia, no primeiro dia, Carlos, eram 8 na nossa barraca, né? Isso. A gente já estava no terceiro dia, era só eu e o Carlos competindo, os outros 6 já estavam fora. Caramba! Da dureza da prova. Os outros 6 da nossa prova já tinham desistido. Entendi. Tudo tinha fera. Ficamos eu e o a dureza. E para subir essas montanhas, vocês usavam um tipo de tênis diferente ou era um tipo de corrida, um tipo de tênis normal? Tinha que ser um tênis que grudava mais assim na montanha? Ou assim, tênis tratorado, porque tênis geralmente... Eu corri com a Running, né? Que era tênis de trilha, de montanha mesmo, que é feito na Suíça já para corrida de trilha, né? Então, mas são flexíveis, são tênis flexíveis. E em relação a tênis, para mim foi tranquilo. Não sei, o Vladimir também não tem problema nenhum com tênis, né, Vladimir? Foi tranquilo. O tênis foi bem... Depois desses anos a gente competindo, a gente já sabe. A minha primeira vez no Atacama, eu fui com tênis praticamente de estrada. O meu ainda aguentou, mas o do meu guia no terceiro dia, a sola já estava toda arrebentada, ele teve que pedir para o staff um tênis emprestado. Porque esse tênis comum que a gente corre maratona na estrada não aguenta essas trilhas. Sim. Não aguenta mesmo. Tem que ser um tênis com solado mais forte. E geralmente eles não têm um amortecimento como esses de estrada, né? Eles são feitos para aguentar tranco, atravessar rio, barro, essas coisas todas. Assim. Mas é assim, ó, literalmente é um tênis por corrida, né, Carlos? Não tem como, né? Não. Raramente o tênis não aguenta. Aguenta outra prova. A gente pegou tipo de pedra, muito pedregulho, pegamos travessias de pequenos riachos, né, com lama no alto da montanha, então tinha lama, né, então você toda hora estava com o pé, às vezes um pouco molhado e frio, né? Sim. Bem frio. Sendo calor maravilhoso, mas no frio, pô, vai dando uma... Mas assim, esse foi um dos menores problemas, assim, em termos de lidar com isso, foi um dos menores problemas. A questão de subidas e descidas, né, o tempo todo subindo e descendo, tanto que a organização falou que o primeiro dia foi um dos piores primeiros dias de provas, dessas provas que a gente já fez. O primeiro dia foi um dos piores, tanto que saiu muito atleta no primeiro dia, né? 21. Aí no segundo dia continuou, né? Mas você sente mais no primeiro dia por quê? Né? Primeiro dia é para você fazer uma prova que você vai crescendo na prova, né? E o primeiro dia já foi bem impactante. No segundo a gente já tava meio que gato escaldado. No primeiro dia a gente chegou à noite, inclusive, coisa que a gente não costuma fazer no primeiro dia. Nossa. De tão desgastante que foi a prova. A gente chegou no limite de tempo mesmo, mas foi porque era muito obstáculo, muita subida e coisas como o Carlos falou, a gente tinha que descer com certo cuidado e perdia muito tempo. Então, sacrificou muito da nossa energia para os outros dias, assim. Mas a gente não desistiu, né? De manhã a gente estava sempre animado, sempre com um sorriso na cara, largando bem, estava sempre, sabe?
Até o terceiro dia que aconteceu um pequeno, digamos assim, um pequeno erro fez grandes consequências para nós, principalmente para mim e para o Carlos, né? Porque um pequeno erro fez com que toda essa jornada acabasse ali, a prova, mas claro, começasse uma outra etapa da nossa vida, uma etapa mais forte, inclusive, que foi já faltando 10 quilômetros para a gente terminar a terceira etapa, cerca de 10 quilômetros, até acho que menos, porque a gente estava no terceiro checkpoint, só faltava chegar no campo, e de repente as marcações do terreno que levaria até o campo desapareceram, que eram as pequenas bandeiras rosas, né? Sim. Depois da última bandeira que a gente passou, a gente seguiu. Até então, a gente tentava seguir a marca de outros corredores, até como era muita a gente não conseguiu mais achar as bandeirinhas. E aí começou uma jornada diferente para nós, uma jornada que realmente nos fortaleceu. A gente teve que, em uma questão de tempo, se manter vivo, se manter aquecido, se manter confiante, com quase nada de água. O Carlos era que literalmente tinha mais comida ali para a gente tentar ficar, né? E mesmo assim a comida que a gente levava, que a comida que eu tinha na minha mochila, que o Carlos também tinha, era liofilizada. Ela precisava da água quente. Sim. Sem água quente tu não conseguia comer aquilo, não tem como comer. E aí o Carlos, graças a Deus, tinha farofa na mochila dele, tinha ainda umas latinhas de sardinha, foi que nos deu um pequeno gás por algumas horas, mas isso até chegar amanhã. Depois disso a gente não tinha mais nada o que comer mesmo. Nossa. Então, passamos... Nem água, né, depois. Ali, a água eu tinha... O Carlos não tinha mais água, eu tinha uma garrafinha com 300 ml de água. Caramba. E essa água aí a gente manteve até quase o final, até nos acharem. Era só um golinho, tipo assim, um golinho por hora mesmo para cada um de nós, porque se fosse tudo de uma vez só, a gente não estava encontrando nem o rio, para te ter ideia. Nem o rio, que a gente passou por tanto rio e no momento que a gente se perdeu, nem rio a gente achava. Nem rio achava, nossa. Gente, a gente está aqui já há mais de 6 horas, no alto da montanha, e não encontramos ainda um jeito de descer. A gente sabe que tem uma cidade lá embaixo a 20 e poucos quilômetros, e agora a gente está andando para ver se consegue uma trilha para encontrar uma rodovia e assim chegar nessa rodovia a gente conseguir um suporte. Porque é só paredão aqui, pessoal, se a gente tentar descer ninguém é morte na encontrou certa. A gente, ninguém chegou desde as 6 horas da tarde, agora já são 9h30 da noite, ninguém encontrou a gente, mas a gente está bem aqui, está firme, a cabeça está boa. Estamos aquecidos, alimentados. Sim. E vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. E de noite pegou tantos rios no meio da montanha, no alto da montanha, que eu falei, legal, vai ter. E era rio com água cristalina, né? Aquela água incrível. Mas assim, a decisão mais acertada que a gente teve, primeiro da água, né? Pô, tem 300 ml. Aí ali foi um momento de um cuidar do outro muito incrível, porque tem 300 ml. A decisão, vamos tomar um gole cada um a cada 1 hora. É muito difícil a decisão dessa. Não é tão fácil assim. Com certeza. Não é se tratando de água, né? A gente decidiu e cumprimos isso. Sem ter estresse, sem ter conflito. A gente não teve nenhum conflito. Não. Um negócio lindo, assim, porque... sabe aquele pensamento do lugar que você está remoto numa prova dessa, é onde um cuida do outro, né? Sim. A gente um cuidou do outro de verdade, né? Quando foi um momento marcante, a gente estava lá em cima, no alto da montanha, ia anoitecer, pegamos todas as rotas das bandeiras para ver para onde, do ponto que a última bandeira, quando chegou na última bandeirinha, a gente foi para a esquerda, foi para a direita, foi reto, começamos a traçar e nada de bandeira, nada, nenhuma, era tudo paredão e nada de bandeira
apontando para ir para algum lugar. Parava ali. Ou seja, ou alguém arrancou, ou o vento levou. Assim, teve um erro, né? Sim. Só que assim, a gente não pôde... você tinha que focar numa coisa. Você tinha que estar bem. Reclamar, xingar, lamentar, essas coisas, é perda de tempo. Com certeza. Só desgaste de Podia energia, causar né? problemas. Você gera uma energia muito ruim. Sim. Então tinha que para manter equilíbrio, tem que gerar boas coisas. O bom humor, sabe? Aquela coisa da fantasia, de estar deixando mais leve, isso salva vidas. Sim. Então ali, quando chegou ali, eu falei, Vladimir, vamos colocar... A gente colocou lanterna ficamos ali até... Vai chegar alguém aqui, vai ver a gente, ou de carro, né? Sim. Ilusão, né? Vai chegar alguém de carro aqui, que é a trilha, vai arrancar essas fitas aqui e vai ver a gente. Sim. Nada. Aí quando foi 9 horas da noite, o vento começou a vir com força, né, Vlad? E aí a gente teve que andar. A gente achou meio um barranquinho assim para botar, né, o saco de dormir, que tinha um gramado umas folhagens mais macias, para a gente instalar ali o saco de dormir. E eu lembro que aí a desgraça vem com bom humor, né? Porque nesse momento a gente estava gravando um vídeo e começou a chover. Aí o cara fala rindo assim, e para piorar, a gente começa a chover. Mas veio uma chuva fria, meu amigo. E a gente estava num barranquinho assim inclinado, o meu saco começava a deslizar. E ia lá para baixo de novo e eu voltava para cima. Agora já são 3h30 da manhã, já passados mais de 10 horas que a gente está aqui na montanha, agora chovendo. A gente conseguiu se abrigar e dormir um pouco no saco de dormir, mas o frio é grande demais. E agora molhado, pior ainda, né? E a gente não consegue encontrar uma estrada para sair daqui de cima, para chegar lá embaixo. Vamos sentar um pouco aqui, descansar. A água acabou também. E vamos seguir devagar e vamos conseguir achar essa estrada. Situação preocupante, mas fé que a gente sai dessa. Com certeza. Até mais, gente. Olha, mas dali assim, ó, não tem, se tu não mantém um bom humor, o desespero toma conta. Porque não, assim, certeza. A gente estava vindo a chuva, mas a gente já estava agoniado porque era uma chuva muito fria. E o que aconteceu? A gente não pôde dormir, porque a gente ia entrar em hipotermia com certeza. Sim. E dormindo, nenhum dos dois ia acordar mais. Sim. Ali naquele momento a gente o Carlos chegou e disse, vamos levantar e vamos caminhar. E aí a gente começou a caminhar. Caminhamos a noite inteira, porque a gente se deitasse naquele momento, cansado, porque a prova tinha largado às 8 da manhã, tu imagina? Já eram quase meia-noite ali, e a gente não tinha descansado, não tinha dormido, não tinha comido, porque a gente só tinha comido uma refeição quente antes da largada da prova. E aí ficamos caminhando a noite toda, tentando, na ilusão, né, encontrar uma saída. Mas ao mesmo tempo a gente pensava, eu falava sempre para o Carlos, até meio-dia a gente vai se encontrar, até meio-dia a gente vai se encontrar. Não, eu comecei assim, até as 9. Aí depois eu comecei, não, até meio-dia. Porque tu tinha que manter. E sim, só tem que manter a calma. Só quando amanheceu, assim, cedo da manhã, acho que tipo 6 da manhã, que a chuva parou, que eu e o Carlos conseguimos deitar em uma outra folhagem lá para poder descansar um pouco. Né? Disse, não, vamos descansar pelo menos 2, 3 horas aqui, porque a gente não está mais conseguindo caminhar, e vamos tentar achar uma estrada, alguma coisa. Sim. Né? E Carlos, fala mais um pouquinho aí, eu sempre esqueço alguma coisa. Vocês ficaram quanto tempo? Na hora da chuva, especificamente, a gente estava... Vocês ficaram quanto tempo perdidos desde que vocês perderam até... Olha, a última hora que a gente tinha passado pelo último checkpoint às 3 da tarde, Carlos. Depois daí a gente ficou por conta própria. Até perto de umas 10 da manhã do outro dia. Nossa, muito tempo, hein? No meio de montanha. Sendo que a gente tinha largado às 8 da manhã, né? Sim, sim.
E numa montanha, Então, assim, 2 horas, 3 horas, Uhum. se tu sem nada, ela é terrível. Sim. Ela pode te matar. Com E a gente estava certeza. o quê? 4.000 metros de altitude ou mais, até eu acho, né? Nossa, muito alto. É, foi mais, muito foi mais. alto. Uhum. Quando a gente entrou no saco de dormir, que a gente falou, vamos deitar aqui, né? Uhum. E aí começou a chover, né? A gente tinha as coisas certas dentro da mochila para colocar, colocamos o agasalho, entramos dentro do saco de dormir, tudo. Uhum. Saímos de um lugar que tinha as rajadas de vento muito forte batendo de frente, achamos um lugar que tinha menos o vento batendo. Uhum. E aí, quando isso aconteceu, a chuva veio. Então, nesse momento, para não ter hipotermia, vamos andar. Andamos a noite toda, subindo e descendo. Então, Uhum. cada subidinha daquela levava, era muito doída. Uhum. Aí, quando chegou nesse momento que a gente, vamos descansar aqui, já era quase amanhecendo o dia, quase, né? Uhum. Aí, nesse momento, a gente já estava numa relva que não tinha a rajada de vento forte ali na gente, né? Uhum. E só que a gente estava bem fraco, porque já tinha passado várias horas. Uhum. Aí eu decidi pegar o meu poncho, que é minha capa de chuva, né? Na verdade, Sim. que ela era laranja fluorescente. Uhum. Então eu rasgava ela e ia fincando nas plantas. Uhum. E não pode deixar lixo em nenhum lugar lá, né? Sim, com certeza. Eu ia fincando. Falei, Vladimir, esse lixo aqui vai ser nossa salvação, né? Uhum. Dando risada, né? Tipo, brincando. Né? Aí o Vladimir falava assim, vai ter 50 helicópteros para achar a gente, eu vou realizar o sonho de andar de helicóptero. Fazendo essas brincadeiras, né? Só que lá assim, internamente, Carlos, por exemplo... Carlos, eu ainda pensava e eu não te disse. Eu disse, pô, tanto lixo que a gente está espalhando para nos encontrar, quando nos resgatar, a gente não vai para o hospital, vai para a cadeia. Eu ficava pensando assim, tá preso. Passava tudo na cabeça, né? E assim, internamente, lá dentro, eu falava assim, tem que me preparar para vários dias. Não era nem para várias horas. Você tem que ser muito realista, sabe? Muito honesto nisso. Sim. A gente não sabia o que podia acontecer mesmo. Sim. Eu falei, não, tem que preparar para alguns dias aí, mentalmente, né? Fisicamente eu não sabia como que ia ser, mas mentalmente eu tinha que estar bem forte. E o Vladimir também pensava assim, né? Então, só que nenhum falava isso pro outro. Sim. A gente eu cheguei a pensar... o quê? Aos sorrisos. Eu cheguei a pensar que eu ia ter que tomar minha própria urina depois disso, porque quando não tivesse mais água. Porque o cara pensa as coisas que tu... Começa a vir aqueles filmes, né? Assim, mas eu pensava assim, o Carlos pensava, vai ver o filho dele, eu dizia, eu vou ver minhas filhas de volta, vou ver minha esposa. A gente tinha que botar uma coisa boa na cabeça, sabe? Sim. Eu pensava o tempo todo no meu filho, o tempo todo. Você começa a pensar nas pessoas que você realmente, né? Pô, caramba, eu tenho que voltar porque meu filho, né? Eu preciso de estar passando para ele o que eu defini na minha vida. Eu tenho que dar para ele educação, tenho que fazer a formação dele. Sim. Então, esses flashes, esses pensamentos se fortaleciam ali na trilha. O cansaço ia se redesenhando, né, de outra forma. Você ia ficando... Você estava exausto. Mas você falar, não vou dar trégua para fraquejar aqui, porque aqui fraquejar é definitivo. Né? Então, quando a gente pegou e começou a amanhecer o dia, nada de gente, falei, vou marcar essa trilha, né? Sim. Aí, de repente, um helicóptero passa lá longe, né? No meio das montanhas, a gente é uma formiguinha. O helicóptero passou, foi embora, não voltou. Aí passou mais um tempo, passou novamente. Aí, na terceira vez que ele veio, ele olhou para a gente. Ele se deparou bem em frente da gente. Ali foi muito forte. Sim. Né? Porque eu vi a imagem da CEL da empresa, a CEL a organizadora, né? A diretora da prova, a médica e o piloto. E aí eles olharam para mim, eu fiz um ok, eles fizeram um ok. Aí eu e o Vladimir, eu falei, Vladimir, a Sam,
a gente desabou, ali sim, eu tinha certeza que a gente ia voltar, entendeu? Sim. Aí não teve jeito de controlar a emoção, né? A gente se abraçou, pulava, gritava, agradecia. Aí veio a médica, o helicóptero parou um pouco mais adiante por causa das hélices, né? E aí veio a médica correndo para nós, primeira coisa, já veio emocionada, né? Aí perguntando, ok, vocês estão bem? Não, estamos, agora estamos, né? Graças a Deus. Eu chorei, o Carlos chorando, e ela disse assim, não, deixa as mochilas aí, vocês estão salvos, estão salvos. Eu tipo, olha, aquilo, eu já me vi assim, voltando para casa, abraçando minhas filhas, minha esposa, aquela coisa assim, sabe? Nossa, foi algo que lembrar, enche o olho d'água, assim, sabe? Porque, pô, foi um perrengue, foi um desespero, mas ao mesmo tempo, quando chega aquele alívio, assim, e diz assim, para Deus é maior, estamos salvos, né, Carlos? E aí depois eu e o Carlos foi só comemorar. Aí sim, eu pude fazer minha viagem de helicóptero, né? Pelas montanhas, até o acampamento ali. E quando eu e o Carlos descemos do helicóptero ali no acampamento, tu não tem ideia, assim, foi inexplicável o carinho das pessoas, dos atletas que tinham desistido, dos staffs que estavam ali, nos recebendo, nos abraçando, né, Carlos? Sim. Abraçaram a gente com muita força, todo mundo chorando, né? Sim. A emoção que teve uma staff, né, que chegou e falou assim, eu não dormia à noite, eu ficava procurando nas montanhas uma luzinha para ver se era vocês, procurava o tempo todo. Então, ali a gente teve certeza do tamanho, do valor que a gente tem, né? do carinho que as pessoas têm pela gente, né? Pessoas de várias partes do mundo ali, todo mundo emocionadíssimo de ter visto a gente chegando ali. Todos vieram abraçar a gente, mas com verdade, sabe? Abraçaram a gente com verdade. Então, só tem que agradecer, já vieram, né? Com um café quentinho, com barra de chocolate, né, Carlos? Sim. Tudo que eles tinham de bom lá, eles ofereceram pra gente ali, sabe? Foi uma emoção muito grande. E aí depois eu e o Carlos dentro da nossa tenda sozinho, porque os outros atletas da nossa tenda já tinham desistido. E a gente ficou ainda mais um dia no acampamento lá sozinhos, assim, dentro da tenda, revivendo tudo que a gente tinha passado naquelas horas. E eu lembro que tudo que a gente queria era ir embora dali depois, né, Carlos? É verdade. Sim. O que eu queria é chegar na cidade, tomar uma ducha quente, poder... Civilização. Realmente agradecer, né, e celebrar mesmo. Uma coisa assim, que nem o pessoal, quando acontece uma coisa dessa numa prova no Brasil, por exemplo, a gente tem a tendência de sair brigando com todo mundo, apontando o dedo. A gente está tão feliz, tão grato por a gente ter chegado ali inteiro, mas ter a atitude também da organização, eles erraram, mas a atitude deles para buscar a gente, para estar nos procurando, foi de uma atitude muito assim, eles se preocuparam mesmo. E a primeira frase que eu ouvi da diretora da prova, quando ela veio me abraçar, era sorry, desculpa, entendeu? Né? E eu não tive nenhum momento de chegar e falar, vocês erraram. Não, eles sabem que erraram e admitiram que erraram, né? Mas a nossa história é tão grande. Apontando dedo. Olha, são 15 ambientes extremos que eu passo na minha vida. Só da Race the Planet são 12 ambientes e nunca tinha acontecido nada. Só tenho que agradecer todo o time da Race the Planet,
Sempre foi impecável, sempre foi impecável. E são provas extremamente difíceis, extremamente perigosas, né? Então, eu só tenho que agradecer, eu não dá para ficar apontando o dedo. Sim, sim. E como nós todos somos seres humanos, esses erros ficam como lições. Não tem aquela frase, quando você perder, não perca a lição, né? Então fica como lição para melhorar cada vez mais procedimentos, com equipes, com voluntários, com essa parte logística. Então, assim, o que valeu foi ver que todos se mobilizaram para que a gente estivesse chegando lá são salvos, né? Sim. E é lógico, eles estavam lidando com duas pessoas que nunca estiveram num lugar extremo também. As pessoas que estão ali são pessoas experientes, pessoas que já têm um bom senso, não tem nenhum maluco de falar, eu vou pular essa montanha aqui, eu vou fazer um ato de heroísmo aqui e ficar lá, né? Então, eles também tinham essa consciência, né? Sim. Então, mas foi um aprendizado incrível. Ah, imagino. E essa Race the Planet, como é que ela funciona? Ela é dividida por etapas, e aí você larga numa etapa de manhã e depois tem que chegar no acampamento de noite, é isso? É assim que funciona ou tem um limite de horas, quilometragem, algo assim? Ela assim como nos desertos, são 6 etapas, tá? Tu fica 7 dias no deserto, são 7 dias no local, são 6 etapas, começa num domingo pela manhã e vai o último dia no sábado, tá? Sendo que no 5º dia é o dia mais longo que a gente participa. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, uma média de 43, 45 quilômetros. O 5º dia, geralmente, é uma média de 80 até 90 quilômetros. E o 6º dia, aí, tu termina o 5º dia que larga numa quinta, tu tens até a sexta para terminar, por ser muito longo. E geralmente o 5º dia é o dia mais punk de todos, porque assim, ó, cada dia tu encontra uma dificuldade enorme. Eles escolhem um local extremamente difícil de atravessar. Cada dia tem um local difícil. Tá? No 5º dia, todo o 5º dia são vários locais difíceis. Então, é muito, muito mais sacrificante. E aí, geralmente a gente termina no mesmo dia, esse 5º dia, que é numa quinta de noite, sabe? Mas aí a sexta-feira, por ser muito longo, o dia muito cansativo, eles dão a sexta de descanso, até porque nessa sexta-feira de descanso, a maioria dos staffs vão para o local da chegada preparar a chegada, preparar o pórtico no sábado, né? E aí no sábado, que é o 6º dia, a gente larga uma etapa mais curta, 10, 12 quilômetros no máximo. Tá? E ali já é no local já de chegada, ali já tem a festa, né? Um banquete, eles fazem um pequeno banquete ali, né, Carlos? Tem de tudo que tu imagina. Tem pizza, tem muito refrigerante, os europeus são muito da cerveja, né? Então já vão com muita bebida também. Sim. Então assim, ela funciona e cada dia tem um limite de horas, sim. Né? Tu tem mas é um limite de horas que dá para te terminar com tranquilidade. Sim. Então, e avançando, né? Você sai de um ponto e vai para outro, né? Sim. Você vai avançando, que não é uma maratona, né? Você vai avançando. Então, primeiro dia você correu, vai de São Bernardo do Campo a São Caetano. Segundo, São Caetano a Mauá. De Mauá a Ribeirão, sabe? Assim, como exemplo, né? Entendi. E aí, de repente, você tem uma etapa mais longa que você vai até o Guarujá, correndo. Então... Entendi. E aí, depois você tem uma São Silvestre. Só que, assim, requer muita organização. Você tem que gerenciar o que você tem na sua mochila. Sim. Requer experiência física também. Você tem que treinar para você estar passando por esses lugares extremos. E outra, todos os atletas que estão lá não sabem como que vai ser a trilha. Sabem a característica do local. Sim. É sempre uma surpresa. Então, a Nova Zelândia aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Quando foi no Nepal, a mesma coisa. Uma vez, essas provas, chama Roving Races, elas acontecem uma única vez nos lugares. Eles vão rodando o mundo
passando em lugares remotos uma vez só. As únicas que repetem são as séries de 4 desertos, que é a Antártida, Atacama, Gobi, e aí o deserto do Saara é o único que teve umas mudanças por conta do terrorismo. Sim. A origem era no Egito, depois passou para a Jordânia, e hoje acontece na Namíbia. Então, essas outras provas, elas acontecem uma vez só. Você tem uma única oportunidade de fazer, entendeu? Entendi. E o nosso grande sonho, Felipe, é trazer, porque o Brasil é um país rico de locais, dá para fazer uma Race and the Planet maravilhosa aqui, porém que a organização esbarra em muita questão impostos. Entendi. Não é atrativo a organização vir para cá, porque isso é muito caro devido aos impostos que o Brasil cobra para organizar uma prova assim, de fora. Quanto esses outros países... Ei, Vlad, vamos falar mais sério a coisa, né? Não é só impostos, é a nossa burocracia política, nossa burocracia entrave, assim, os entraves que poderes públicos, tanto federal, governamental, municipal, sabe, que querem tirar a casquinha de um evento grandioso desse para acontecer aqui no Brasil, que a Mary Gardner sempre quis trazer para cá para o Brasil, ela tem essa vontade ainda, só que esbarra nisso, não é só na parte do imposto. Mas no Brasil temos aí o Jalapão, temos a Chapada das Mesas, temos vários lugares incríveis que pode receber uma prova dessa mundial aqui no Brasil, e isso é um benefício gigantesco para o país, entendeu? Com certeza. Porque o Brasil tem vários lugares bonitos que poderiam ser feitos até lá na Amazônia também, né? A Amazônia, como já teve a Jungle Marathon 10 anos, eles não têm muito interesse, né? Porque o Brasil fica sempre atrelado à Amazônia, sabe? Então, nós temos muitas coisas para ser exploradas, assim, ser trabalhadas no Brasil, né? O Centro-Oeste, o próprio Pantanal, o sul do Brasil tem várias montanhas incríveis. Então, a gente tem uma diversidade muito grande para ser trabalhada aí. Agora, temos que ter comunicação bacana aqui para trazer um evento que é sério, né? Um evento muito sério, né? Não é um evento que o atendimento é incrível, o atendimento ao atleta é incrível, a parte logística é incrível. E o apelo, né, é muito grande, porque você tem um respeito. Cada atleta é responsável por todo o lixo produzido. Se você deixa cair lá um papel lá no chão, muitas vezes eles demarcam as embalagens. Você pode ser punido, né? Tu perde algumas horas até. Tu tem 2 horas de punição no teu tempo final porque tu deixou lixo no caminho. Nossa, meio organizado então, mesmo. Muito sério. E assim, e a maioria dos participantes da Race and the Planet, da Ford Desert, são corredores de alto poder aquisitivo. Ou seja, o local, o país ia ganhar muito com isso, na questão de turismo. Eles gastam muito, eles não topam o luxo, sabe? Eles fazem questão de ficar hospedados em grandes hotéis e depois que termina a prova eles saem para gastar, e eles não voltam assim, a grande maioria não volta no outro dia que acabou a prova. Ficam mais 3, 4 dias, até mais, para aproveitar o mês. Então, assim, o Brasil só teria a ganhar com isso. Infelizmente, a nossa burocracia e talvez porque se é questão de esportiva, ainda existe essa cultura do político ver o esporte como um meio também de que o país possa ganhar com isso, sabe? Uma fonte de renda, uma grande fonte de renda. Mas eu acho que está precisando que mais atletas assumam essa questão política daqui a um tempo, que pensem como os outros atletas e que possam abrir espaço para esse tipo de evento, sabe? Não só de corrida, mas existe aí vários outros esportes que estão esperando aí que o Brasil abra suas portas, né, de uma maneira mais facilitadora. Sim, com certeza. Bom, Carlos, Vladimir, eu agradeço demais a participação de vocês, a gente ter contado todo esse perrengue na Nova Zelândia, que
vocês contaram mais ou menos por cima, mas eu não sabia como tinha sido complicado para vocês estar se perdendo aí no meio das montanhas, parecia até história de filme, né? E vocês deram uma palhinha sobre a prova que vocês fizeram juntos dos vulcões do Equador, né? Até o Vladimir falou que teve um problema, um mal súbito, tudo. Então, se vocês toparem, o nosso próximo papo pode ser sobre como foi essa viagem no Equador também. Que também foi do Race the Planet também, né? Isso, legal. Muito legal, vai ser muito gratificante conversar com vocês mais uma vez aí, Sim. Falando um pouco mais das nossas vivências aí em comum. Sim. A Nova Zelândia para mim marcou tanto, Felipe, essa questão de ter convivido com o Carlos num momento tão difícil, ao mesmo tempo tão que nos transformou em irmãos, que eu fiz uma tatuagem, não sei se dá para ver daqui, mas aqui tem a folha que é o símbolo da Nova Zelândia, né? E eu fiz essa tatuagem para mim ter como lembrança. E às vezes os momentos de dificuldade que eu tenho aqui, agora nessa pandemia mesmo, eu mesmo toco aqui assim, fico me lembrando do que eu passei, do que eu e o Carlos passamos. Se sairmos disso, vamos sair de outra coisa. Então, vai ser um grande prazer aí conversar com vocês de novo. Eu não sabia dessa tatuagem, Vlad. Olha só, novidade, hein? É aquela obrigado pela folha símbolo, né? O Vladimir, o Carlos está com a camisa do All Blacks da Nova Zelândia. Aí ele tá com essa folha lá também. Eu tenho o boné do All Blacks, era até para estar usando o boné do All Blacks. Assim. Você tem que ver a gente fazendo a dancinha. É mesmo? Eu já mandei para ele. Já mandou? Mandei. Eu vi, essa dancinha eu vi. Temos a Haka lá. Sim. É a Haka que os All Blacks sempre dançam antes de começar o jogo para intimidar os adversários. Eu e o Carlos fizemos lá, mas não foi para intimidar ninguém, não. Foi só para mostrar a energia e a alegria do brasileiro. Só para dar umas contraídas, né? Pagamos mico. Sim. Bom, então tá certo. Vladimir, Carlos, muito obrigado novamente pela participação de vocês. E o próximo papo vai ser os vulcões do Equador, né? Mais uma vez, muito obrigado pela dos vulcões. Resenha. Sempre bom estar resenhando com vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, e Vladimir, obrigado, viu, mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Carlos, meu irmão. Obrigado aí, Felipe. E vamos lá, estamos juntos, vamos esperar para a próxima aí e vamos continuar nos falando aí diariamente. Vamos, com certeza. Um abração para vocês aí. Acompanhar as lives do Carlos também. Sim. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.